Boa tarde, terceiro período. Eu estou gravando essa aula hoje, dia 7 de maio, para nós trabalharmos com um conto de Eça de Queiroz, que é o Suave Milagre. Eu não vou abordar o conto aqui, eu estou postando o conto e essa videoaula no portal SEI, tá? Eu não vou fazer a análise, porque essa análise vai caber a vocês, tá? Então, antes de eu começar a falar um pouquinho mais de essa, como eu já falei nas outras aulas, da sua escrita, o que eu vou fazer? Eu vou determinar para vocês como vai ser feito esse trabalho. Vocês vão se reunir virtualmente em duplas e cada dupla vai explorar um aspecto do conto. Então, por exemplo, eu quero uma dupla que trabalhe com a composição do enredo, que estude de que maneira esse enredo foi montado, de forma que ele possa trazer, representar as características realistas construídas por Eça de Queiroz, tá? Em toda a sua obra. Então, de que maneira esse conto, a partir da construção do enredo, ele pode trazer uma leitura realista do mundo português por Eça de Queiroz. Isso para um grupo. Outro grupo, eu quero que trabalhe com os personagens, né? Que faça uma análise das personagens, veja como essas personagens se representam essa escrita realista e a escrita queirosiana. Outro grupo, eu quero que trabalhe com o foco narrativo. De que maneira o foco narrativo do conto Suave Milagre tem a representatividade do realismo português, da crítica queirosiana. E um outro grupo, se alguém não se encaixar em um dos três, né? Vocês são, se eu não me engano, 7, enfim, alguém vai se encaixar ou não, então teria um outro grupo que eu queria um estudo do tema do conto. De que maneira a abordagem desse tema, não é o enredo, é o tema, de que maneira a abordagem do tema representa o realismo português e a escrita queirosiana, ok? Então, vocês vão se organizar em 3 ou 4 grupos e cada grupo vai trabalhar com um desses aspectos, tá bom? Esse do tema é só se tiver alguém sozinho ou um grupo extra. Mas os 3 primeiros, que eu pedi, o enredo, né, as personagens, o foco narrativo, esses são recortes obrigatórios. Então, um grupo fica com personagens, outro com enredo, outro com foco narrativo. E se alguém sobrar, não quiser entrar num desses, aí tudo bem, não tem problema, passa para outro, tá bom? Então, retomando a prática literária do Eça de Queiroz, eu acho importante a gente trabalhar um pouco mais sobre isso. Nós já vimos que Eça de Queiroz ele tem uma veia crítica, satírica, irônica muito forte. Às vezes isso não é muito óbvio, não é a nossa sátira de hoje, não é a nossa ironia de hoje. É uma ironia de século XIX. É uma ironia respaldada em princípios filosóficos, repito, positivistas, cientificistas. É o narrador como um observador. É o Eça de Queiroz como quem olha para a sua sociedade portuguesa, de dentro, enquanto ele viveu em Portugal, um olhar de fora, quando ele esteve fora de Portugal. Então, é o Eça de Queiroz que olha para essa sociedade e vê nessa sociedade as suas mazelas. Ele não vê isso de forma passional, como aconteceu com Camilo Castelo Branco, por exemplo. Ele vê isso de forma científica, racional.
né? Ele observa como o meio, a sociedade vão construindo as pessoas. E ele traduz tudo isso na sua escrita. O conto, vocês já devem ter estudado isso em teoria, o conto é uma narrativa condensada. É uma narrativa tensa, digamos assim, porque ela não tem o espaço que o romance e a novela têm para desenvolver os conflitos, para desenvolver as ações. Então, o conto, ele tem essa natureza tensa, comprimida, complexa, tá? E ele traduz em poucas páginas o que um romance de 300, 400 páginas vai traduzir em vários fatos, várias situações. O conto vai fazer isso de uma maneira muito sucinta. Então, o olhar de vocês do conto deve ser um olhar muito cauteloso. A estrutura narrativa é a mesma, tem os mesmos elementos, só que esses elementos estão em menor escala, tá? Mas eles estão ali. E essa menor escala complexifica ainda mais essa narrativa, né? É muito importante que vocês observem, principalmente no conto Suave Milagre, a perspectiva cética do Eça de Queiroz. Existe. Essa narrativa, ela é irônica, ela é cética. Como ela lida com esse universo que se constrói realista e que se anunciava desde o início, desde os primeiros escritos de Eça de Queiroz, já se anunciava na sua produção, né? A escrita de Eça trabalha sempre com uma ilusão de realidade. Não é a ilusão idealista, não é ideológica, perdão, idealista romântica. Não. É a percepção de que a realidade é ilusória e hipócrita, digamos assim. Tá? Suas ações, tudo que ele vai construindo é muito compartimentado, muito dinâmico. Como é que isso aparece nesse conto? Vamos pensar esse conto dessa forma. As personagens de Eça, nos seus romances, em tudo que ele construiu, né, em tudo que ele fez, são personagens complexas. Às vezes, elas representam uma classe social, às vezes elas representam um tipo social, mas elas sempre são personagens que estão em processo. Quando elas não estão em processo, isso é um instrumento de crítica. Então, eu vou pegar novamente o exemplo da Relíquia, que eu trabalhei na outra videoaula. O Raposão, ele é uma personagem em processo, mas é uma personagem que também tipifica indivíduos que viviam naquele Portugal do século XIX, né? Naquela época de Portugal. Indivíduos que se utilizavam da religião para aprontarem todas e sobreviverem, né? Então, ao mesmo tempo que é uma personagem que muda, que se transforma, que tem uma complexidade interna, é uma personagem tipificada. Isso é muito interessante de vocês observarem. As personagens que tipificam determinados setores sociais, determinados tipos de pessoas daquela época, não deixam de ter uma vida interior muito movimentada, muito tensa, né? A própria Titi de A Relíquia, que é a grande Carola e tal, Titi passa por transformações, né? Titi sofre, Titi sente as mudanças. Então, é preciso olhar para essas personagens, olhar para essa construção do enredo com muita cautela, não aceitando que a simplicidade aparente corresponda a uma simplicidade estrutural. Não é bem por aí. Tá?
E a gente não pode esquecer, em momento algum, que essa de Queiroz se arvorou, né, um papel interventor naquela sociedade, através da sua literatura, através dos seus escritos, das suas reflexões. Então, qualquer que seja o texto, seja um conto, seja um romance, o que for, uma crônica, a gente precisa ver esse texto não na sua suposta facilidade, mas naquilo que ele trama. Em se tratando de é exatamente essa, perdoem aí a repetição, né? Não é intencional, mas exatamente a vontade de esmiuçar os problemas sociais e mostrar os limites dessa sociedade e, assim, alertar as pessoas, algo precisa ser feito, né? Não é aquela escrita idealista do romantismo de Herculano, que cria um herói fantástico. Sempre eu vou me reportar ao Eurico, né? Aquele herói que sublima a própria paixão, que joga isso para o amor pela pátria. Não é essa visão ideal de homem e de nação. No caso de Essa de Queiroz e dos realistas como um todo, tanto em Portugal como em qualquer outro lugar, o Essa se inspira muito em Flaubert, na França, né, Madame Bovary, e em outros. Não é só de Portugal. Tá? Isso é de várias... Foi o realismo assim. Tá? Existe essa percepção, vamos dizer assim, de que as aparências enganam, tá? E de que o ideal é falso, é hipócrita. Ele está falido. Então, é com isso que ele lida o tempo todo. E mesmo quando ele traz a religiosidade que ele traz em vários de seus textos, né? De diferentes maneiras, e ele mostra a podridão que existe com determinados clérigos, em determinadas situações, ele não está eliminando a força da religião. Ele está dizendo, vamos mudar. Assim não dá, esse é o limite, vamos mudar. Então, meus amores, eu quero que vocês façam esse estudo e quero que vocês preparem pequenos vídeos como esse que eu estou gravando para vocês. E na segunda-feira, vocês vão me mandar esses vídeos e nós vamos discuti-los no nosso horário de aula, ok? Então, um abraço a todos, boa quinta-feira, bom trabalho e até segunda.